Estamos aí chegando no finzinho do nosso tempo aqui, dos novos membros, mais uma turma, bênção demais, e hoje nós partimos para um assunto um pouco polêmico, creio eu até que seja bem polêmico, não tão pouco polêmico, mas é a questão das seitas e heresias. Vocês estão conseguindo ver tranquilo? Tá de boa? Estão conseguindo ver o slide? Tá tranquilo aí para vocês, né? Sim, tá dando para. Então, tá bom, então. Gente, qualquer dúvida, qualquer questão, podem falar, tá? Eu não sei quanto tempo que a gente vai dialogar em relação a isso, mas eu quero passar em algumas seitas e algumas heresias construídas pela história, e eu elenquei as maiores, as religiões que têm mais atrito com o cristianismo, né? Com o cristianismo reformado que nós somos. Então, eu estou caminhando nessa perspectiva aí em relação a, ao, a essas seitas e heresias, né? Então, se você tiver alguma questão, pode levantar, alguma experiência que você tenha tido em relação a isso, então fiquem à vontade. Então, gente, olha, eu vou trabalhar a questão de seitas e heresias com algumas ideias antes da gente chegar basicamente nessas seitas e heresias. Primeiro que a gente precisa entender, toda seita, toda heresia, ela nasce basicamente de um bojo, né? de uma ideia cristã, de um pensamento, então ela deriva de algo. Vou dar um exemplo aqui, os adventistas, que nós colocamos como seita e como heresia, né? Eles derivam de uma relação com a Bíblia, por exemplo, né? Homens e mulheres se levantaram e começaram a pensar de forma diferente, olhavam para a Bíblia e tinha uma interpretação diferente daquilo que os pais da igreja tiveram. A gente inicia com a grande religião que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Diego, é seita heresia? Sim, nós entendemos que sim, porque tem perspectivas que são além Bíblia. Mas antes da gente chegar nela, eu quero dizer outra coisa em relação à heresia e a relação à seita. Dentre esses pontos que a gente coloca sobre seita e heresia, a gente precisa colocar na nossa cabeça, no nosso pensamento, que o que define ser uma seita? Tem diversos pontos. Um deles, que na minha opinião é um dos mais importantes, é a questão do exclusivismo. Então, você precisa sempre questionar quando vem uma ideia, quando vem uma religião nova, um apóstolo novo, um bispo novo, um padre novo, sei lá, um semideus novo, algo desse tipo. Você precisa sempre questionar tendo com esse pressuposto. Por que exclusividade? Sendo que, biblicamente, Deus pode salvar a todas as nações. A todas as pessoas que confessam a Cristo Senhor, há a possibilidade de salvação. Então, por que esse exclusivismo? Vou dar um exemplo, se eu não me engano, o Testemunho de Jeová tem uma visão de que apenas 133 mil pessoas serão salvas. Exclusivismo. Aqueles que estão naquele lugar são salvos. Os que não estão, não serão salvos. Se eu não me engano, Congregação Cristã também, do Brasil, ela é extremamente exclusivista. Então, aqueles que estão são salvos. Aqueles que caminham o caminho da Congregação Cristã do Brasil, eles são salvos, eles estão com uma fé construída, biblicamente, tal. Os que estão fora não são salvos. E isso é interessante para a gente pensar, porque, trazendo para a nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não somos exclusivistas. Nós entendemos que aquele que confessa a Cristo como o único salvador da vida, aquele que se renuncia, né, tem a renúncia dia após dia, tomando a sua cruz, compreende Cristo como ressurreto, ele ressurgiu, ele morreu, mas ressurgiu, e esse crente caminha nos caminhos de Jesus, ele é uma pessoa salva. Ah, Diego, mas nós encontramos pessoas assim no luteranismo. Salva. Nós encontramos pessoas assim na Igreja Católica Apostólica Romana. Uma pessoa salva. Ela pode, talvez, estar caminhando dentro de uma realidade que pode ser sinceramente enganada.
como Igreja Católica, como o islamismo e tal, mas existe possibilidade, então, de ter salvação dentro dessa perspectiva, crendo em Jesus, confiando nele, Bíblia única, regra de fé e prática. Então, você tem pessoas que confiam e que entendem essa verdade dentro de outros grupos. Por isso, nós não somos exclusivistas. E é isso importante. Então, vamos lá. Vamos passar por algumas religiões aqui para a gente caminhar. Famosa Igreja Católica Apostólica Romana, a maior religião do Brasil, ainda com os maiores adeptos, né? Só que está em queda desde 2010, aí mais ou menos, que já começa uma queda e um aumento dos evangélicos. Em 2010, no censo do IBGE, nós temos aí 64 pessoas que declaram que são católicos. Agora um pouquinho de história, né? A Igreja Católica Apostólica Romana se diz que ela inicia em 324 com o decreto de Constantino, levantando, né, a igreja como a igreja do Estado, a igreja de Roma. A gente precisa entender isso, que até 324 nós temos uma igreja que está num bojo cristão muito primitivo. A igreja primitiva nasce ali 30, 40 anos depois de Cristo, né? Depois da morte de Cristo. Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, você tem a igreja primitiva. Então, 100 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, você tem uma igreja primitiva, ainda com resquícios dos apóstolos. Mas, em 324, quando Constantino tem a conversão, né? Você inicia ali uma conversão de Constantino, ele coloca como a igreja institucional de Roma. Então, ela é agora estatal. Todos que são do Império de Roma tornam-se católicos, tornam-se Igreja Apostólica Romana, são católicos. Então, isso é interessante para a gente dizer. A Igreja Católica, porque tem muita gente que fala isso, né? A Igreja Católica é a igreja eterna, que sempre iniciou com Cristo, iniciou com Pedro. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana inicia com Constantino, no século II, 324, desculpa, no século IV, 324 depois de Cristo. Então é Constantino que inicia a Igreja Católica Apostólica Romana. Então tem muita gente que fala, não, isso já ouvi muito, não há salvação fora da Igreja Católica. Como assim? E 300 anos antes de Constantino? Paulo não foi salvo? Os apóstolos não foram salvos? E os filhos dos apóstolos? E os netos dos apóstolos? Que é antes da Igreja Católica? Isso é interessante para a gente pensar. Tudo bem, os teólogos católicos vão falar que inicia em Pedro, né, que Pedro é o primeiro papa, mas não há argumento bíblico, teológico, histórico para a gente dizer sobre isso. Mas vamos caminhar um pouquinho. No século XI, acontece o Cisma do Oriente, que é a divisão, os líderes de Roma e os líderes da Igreja de Constantinopla. O papel do Papa, ali que começa a discussão, né? Então, ali há o racha, o Oriente com o Ocidente. Os cristãos do Oriente não aceitam essa ideia do Papa. E aí dá uma excomunhão mútua, né? Só agora, em 1960, mais ou menos, que eles retornaram essa divisão entre cristão do Oriente e os cristãos do Ocidente, porque eles não queriam essa ideia do Papa. Os cristãos do Ocidente queriam levantar o Papa, mas do Oriente não. Então havia essa discussão, aconteceu esse racha, né? Mas, para a gente pensar, né, nós somos excomungados da Igreja Apostólica Romana e ainda nós não votamos. Então, para a Igreja Católica, gente, os evangélicos são heréticos, são hereges. A gente precisa lembrar disso. Para eles, nós somos hereges, porque a partir da Reforma Protestante, você tem um grupo que se diz contrário às práticas da Igreja Católica. A gente precisa lembrar também que na igreja primitiva você tem os ensinamentos de Cristo ali no início. Jesus tinha pregado o Sermão do Monte para alguns ali que iam iniciar a igreja. Isso é muito legal para a gente pensar. Então você tem uma igreja que está no início, que está com os ensinamentos de Jesus bem no iniciozinho. Os apóstolos ali, João, Marcos, Mateus, Lucas, que viram, que foram testemunhas oculares, que
que foram testemunhas de uma história oral que passou. Quando acontece o início ali da Igreja Católica, 324, mais ou menos, você tem uma igreja que começa a desvirtuar. A partir dali, quando o Estado chega, começa a desvirtuar aquilo que os apóstolos estavam seguindo, eles começam a desvirtuar. Um exemplo de desvio da Igreja Católica, indulgências, a venda de pedacinhos no céu. Quando Lutero se levanta em 1517, você tem um Lutero que é contra a venda de indulgências, de pedacinhos no céu. Você tem um Lutero contra o Papa. Não existia isso. O único meio que você se achega a Deus é através de Cristo. Só que o Papa, ele se elege como vicário, que é a ligação entre o povo e Deus. Por isso que é importante a gente sempre questionar, né? Então, isso a gente está colocando alguns pontos da Igreja Católica, que é a religião que a gente mais vai encontrar. Nós temos primos, nós temos amigos, nós fomos católicos muitas vezes, né? Nós temos pessoas da nossa família, né? E aí, eu quero caminhar um pouquinho mais, senão a gente não vai dar tempo de a gente falar de todas as religiões, a gente pode, talvez, continuar para a semana que vem. Por que esse antagonismo entre evangélicos e católicos? Por que essa briga, essa rixa, que acontecia muito na década de 80, 90, mas que continua até hoje, né? Pelo menos, eu coloco alguns pontos. Primeiro, a reforma protestante, né? Porque é uma tentativa de mudar as práticas, que, de acordo com os reformadores, estava contrário com a palavra de Deus. Então, por que tem esse ranço, né? Igreja Católica e Igreja Evangélica? Porque nós fomos os reformadores. Nós levantamos em 1517 falando, olha, tá errado. O caminho tá errado. Vocês estão começando a ter práticas totalmente antibíblicas. Sabe, a igreja, só havia salvação dentro da Igreja Católica. E é uma visão que tem até hoje. E tá errado. Você não encontra isso em nenhum lugar na Bíblia. Há salvação no nome de Cristo Jesus. Né? Talvez você fique pensando também em questão dos católicos ecumênicos, né? É uma linha, dentro do catolicismo você tem diversas linhas, né? E aí você pode até falar, nossa, mas tem padres que falam maravilhosamente bem, e que falam de Jesus, e que tem cristãos lá dentro e tal. Olha, gente, eu realmente acredito que pode ter gente crente lá dentro, né? Mas que seguem a Jesus Cristo, mas que não entendem a igreja, talvez, como intercessora, o Papa como a máxima da igreja. Então, são alguns pontos importantes para a gente levantar aqui. Alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Ou posso continuar? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar, né? Os protestantes, né, é interessante, porque quando a reforma levanta, em 1517, a Igreja Católica Romana, né, ela faz uma contra-reforma. Isso se chama Concílio de Trento, em 1545, que é reafirmar e condenar o protestantismo e mudou o cânon, colocando mais alguns livros. Aqui, em 1545, a Igreja Católica levanta uma bandeira e fala assim, olha, vocês estão errados. Lutero e toda a corja protestante, vocês estão errados. Então, nós reafirmamos que vocês estão errados. Nós condenamos quem seguir as ideias de Lutero, somos nós, e nós reafirmamos e colocamos mais alguns livros. Então, aí eles começam a fechar o cânon deles. Gente, antes de 1545, você não tinha Macabeus, você não tinha a autenticidade desses livros. Eles são colocados depois. Os 7 livros depois são colocados em 1545. Essa ideia, eles começaram lá antes. Foram escritos antes. Macabeus, Sabedoria e outros livros, né, que a gente chama de apócrifos, né, que foram colocados depois do cano ser fechado. Eles começam bem antes, sim, mas eles foram aceitos pela comunidade cristã nesse concílio de Trento. É importante a gente saber sobre a história, né? Os protestantes também no Brasil sofreram perseguições de católicos, freis, padres, apedrejamento de templos. Isso aconteceu no início ali, Brasil colônia, por exemplo. Então há esse ranço entre os católicos e evangélicos.
Sacramentos, papas, né, papa, tudo isso é diferente, gente. Na Igreja Católica são 7 sacramentos, na Igreja Evangélica são só 2. Na Igreja Católica você tem um papa, na Igreja Evangélica você não tem um papa. Na Igreja Católica você tem penitência, na Igreja Evangélica você não tem penitência, porque é por graça. Então não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu compro, não existe. Então na Igreja Católica ainda há penitência, aquilo que você precisa pagar para cumprir aquela indulgência, né? Os terços que você precisa rezar. Eu lembro muito bem da minha avó, quantas horas e horas e horas e horas e horas tendo que fazer os terços. E aí a gente lembra daquele texto: não é por aquilo que você corre, por aquilo que você faz, mas é pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A adição dos livros deuterocanônicos, né, que são os livros a mais, né, boas obras com a cooperação na salvação. Então, quando chega aí outubro, né, se eu não me engano, né, você começa a ver a romaria. O que é a romaria? É boas obras. Eu faço para ganhar, sendo que Cristo já fez, eu já ganhei. Né? Então, a salvação é ligada com obras, com a igreja, com o padre perdoando pecados. Então, assim, tem muita diferença. Né? E aí eu lembro do texto de João 14:6, que você sabe muito bem: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum mediador a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí você vai conversar com católicos, as pessoas vão falar: não, mas eu creio, Jesus é o único mediador e tal. Mas na prática não é isso. Rezam para santos, entendem a Igreja Católica como um meio de salvação. O padre tem uma força muito maior do que qualquer outro pastor ou diácono, por exemplo, da igreja. Então, na prática, é diferente. Porém, entretanto, nós podemos fazer uma crítica para o meio evangélico, se a gente for pensar nisso. Por quê? Porque tem muitos evangélicos que acreditam que o pastor tem uma palavra mais forte, que a igreja salva, que precisa ter rituais para ser salvo, para se chegar até Deus. Bispos, apóstolos também são levantados como maiorais na igreja evangélica. Então, essa crítica não é só para a igreja católica. Essa crítica também faz sentido para a gente. E a gente precisa colocar também: será que o meu cristianismo faz sentido com esse João 14:6? Jesus disse: eu sou o caminho, não há outro caminho. Então não há padre, não há pastor, não há bispo, não há líder muçulmano ou líder exclusivista da sua própria religião. Apenas o caminho, a verdade. Não há outra verdade a não ser a verdade de Cristo. Não importa, porque eu já escutei muito isso: mas a Igreja Católica é velha, ela é antiga, ela é sábia, então o que ela diz está certo, porque faz muito tempo. Não importa se é uma mentira de 1000 anos ou de um dia, continua sendo mentira, continua sendo um erro. Eles pregavam que existia a possibilidade de ter purgatório, onde você tinha uma frase de um teólogo naquela época, no século XV, XVI, que falava assim: quando você colocava uma moeda no gasofilácio, no momento que ela tilintava no fundo do gasofilácio, ao mesmo tempo saía uma alma do purgatório. Olha só, que visão! Isso é uma visão medieval. Nós temos uma visão teológica, existia essa ideia. Então não importa se é uma mentira que tem 1000 anos ou um dia, continua sendo mentira. Então a gente precisa buscar o caminho, a verdade e a vida. Por isso, gente, se vocês viajarem, se mudarem, forem para outras igrejas, caminharem, mudou para os Estados Unidos, busquem uma igreja que tenha um Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai senão por ele, por Cristo Jesus. Tive que passar um pouquinho correndo, a Igreja Católica é muito grande, mas é importante a gente caber aí, porque a gente deriva dela, né, em 1517, a gente sai da Igreja Católica, então é importante para a gente conhecer um pouco mais. Vou disponibilizar alguns links para vocês estudarem mais sobre a Igreja Católica, mas ela continua sendo uma seita, uma heresia. Por quê? Porque não é bíblica. Podem ter floreios bíblicos, podem ter leituras bíblicas,
mas o caminhar, a postura, infelizmente, a gente não consegue conceder. Por isso que as pessoas que vêm da Igreja Católica, nós batizamos de novo, porque nós queremos que o primeiro batismo não tem validade, porque foi um batismo que envolveu outras coisas a não ser o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mesmo o padre falando isso, mas envolve um ritual que você tem Maria atrás, você tem o padre, você tem todo um ritual, um sentido diferente do sentido nosso, como a gente já falou sobre o batismo infantil, né? E o batismo da Igreja Protestante. Vamos caminhar, tentar passar um pouquinho mais. Tem outras religiões aqui, eu sei que pode ser um pouco cansativo, mas eu acho que é importante para a gente. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Mesmo que o catolicismo seja uma religião que é bem forte no Brasil, mas ela não é uma religião que mais cresce no mundo, mas sim o islamismo. 1,6 bilhões de seguidores nós temos hoje. Ela cresce absurdamente. Eu não sei você, mas talvez você já tenha conhecido alguém que seja muçulmano. Então, algum muçulmano, algum amigo muçulmano, algum amigo que se diz islã. Um pouquinho da história, né? Ela inicia no século VI, com um homem chamado Maomé, lá na Arábia Saudita. Ele nasce em Meca, em 570 depois de Cristo. Então, aí no século VI depois de Cristo. E aí é uma reação contra o cristianismo deformado da Idade Média. Então, ele é uma reação, realmente. Ele está indo contra o cristianismo deformado da Idade Média. E o que é interessante, outra marca de seita e de heresia, gente. Um homem se levanta com uma única visão, com uma única verdade, dizendo que ele somente e aqueles adeptos daquela ideia vão ser salvos. Quando você chegar numa igreja, que sempre questione, quem é que manda aqui? Se é Cristo, uma boa igreja. Se as pessoas que estão ali, se o conselho, se a liderança se submete ao governo de Cristo Jesus, ótima igreja, muito bom, bênção demais. Agora, se é uma única família que manda, uma única ideia que manda, um único homem que manda, uma única doutrina que vem por muito tempo, questione a lampejos, a fragmentos de uma seita ou de uma heresia. E aí, com Maomé, voltando para o islamismo, ele recebe uma visita do anjo Gabriel em uma caverna, dizendo recita, recita, recita. Depois ele tem outras visões durante o dia, etc. E ele recebeu visitas durante 23 anos, ele tem essas visões. E aí ele cria um estado em Medina. É uma capital, se eu não me engano, né? E aí ele inicia uma nação islâmica com um bojo muito político. Então, o islamismo tem a ver, a ideia do significado ali, islamismo, significa submissão a Alá, que é a relação que Maomé teve naquela caverna. Então, o muçulmano é aquele que se submete a Alá. E o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. É uma coleção dos dizeres de Maomé, que ele recebeu supostamente do anjo Gabriel. Então, lembra aí, Alcorão é o livro que Maomé recitou. Então, você tem os dizeres de Maomé no Alcorão, e os muçulmanos são aqueles que praticam a religião do islamismo. A gente precisa lembrar disso, né? Dentro do islamismo você tem algumas divisões, né, que são os xiitas e os sunitas. É uma liderança e tal, que os xiitas são mais intensos, né? Então você lembra muito de xiitas quando você fala sobre terrorismo e tal, mas os sunitas é uma ala mais tranquila dentro do Islã, né? Então aí eles têm a ideia do que só Alá é Deus, Maomé é seu profeta máximo, a salvação é por obras. Dentro do islamismo, a salvação é por obras. Então, você precisa ir até a Meca, fazer orações diárias, doações. O livro Sunna, você tem algumas coletâneas de história ali, que complementam ao Corão e tal. Então, assim, a ideia é, você precisa ter uma religião mais legalista. É uma religião mais legalista, de leis. O muçulmano, ele precisa ir para a Meca pelo menos uma vez na vida. Ele precisa
ter esse envolvimento com as orações 5 vezes por dia, se eu não me engano, voltado para Meca. Então, assim, características de seita. Nasceu de um homem só, tem um único livro, né? Parênteses, né? A gente tem apenas um único livro, mas lembrando que ela é a palavra de Deus, né? Inicia com homens inspirados por Deus, diversos homens durante milhares de anos sendo escrito e nada contradiz, né? Aqui só a gente tem um único homem que colocou esses dizeres no Alcorão, né? E aí eu lembro de João, primeiro capítulo de João, o primeiro versículo até o versículo 4, traz verdades poderosas para a gente debater o Islã, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus, gente. Jesus é Deus. Para o Islã, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta, apenas um profeta a quem se deve honra, mas ele não morre por nós. Essa é a diferença. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Gente, que bênção confiar em Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Isso traz restauro. E aí eu trago aqui um testemunho, né? Nós temos um missionário que trabalhou naquela região e tal, e ele diz como é libertador ver um muçulmano convertendo a Jesus. Por quê? Porque o muçulmano precisa fazer muita coisa. Se ele não andar na linha, ele perde a salvação. Se ele não andar na linha, ele não conhece a vontade de Allah. Agora, quando ele encontra Jesus, é libertador. Quando o Espírito Santo entra dentro dele, é libertador. Porque ele percebe que é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. Então, ele vive uma vida de amor, de devoção intensa para Jesus, porque Jesus fez tudo por ele. E aí ele começa a caminhar de uma forma entendendo que Jesus é Deus e há salvação nele. Então, o islamismo, passando um pouquinho rapidamente aqui, é a religião que mais cresce no mundo, e a gente precisa entender um pouquinho sobre o Islã, que é uma seita, é uma heresia, né? Budismo, chegamos nos budistas, né? Interessante porque o budismo não é somente uma religião, mas uma ênfase no estilo de vida. Então tem uma ideia de postura ética, de uma filosofia de vida. Aqui mora um perigo enorme, gente. Por quê? Porque eu já ouvi dizer que cristãos que são budistas, que falam, não, Diego, não é uma religião, é um sistema de vida, é um estilo de vida, né? Então você pode seguir outras religiões e tal. Buda é alguém que foi despertado, alguém que foi acordado para algo, né? Então, assim, Diego, fica tranquilo. Não, gente, não fiquem tranquilos. Eles não são sérios. É uma religião, passam um pano, floreiam como uma ideia de filosofia de vida, então você tem como seguir a Buda e tal, mas não, é uma religião, tem um único governo. O fundador foi Siddhartha Gautama, em 563 a 483 depois de Cristo, conhecido como Buda, né? Ele é um guia espiritual, ele não é um deus. Por isso pode-se seguir outras religiões, eles dizem isso, né? Então, o alvo da vida do budista é um nirvana, para escapar do sofrimento terreno. Esse nirvana ele é alcançado quando seguimos os ensinamentos morais e éticos de Buda. Então, o caminho das oito vias e tal. Então, você precisa seguir os ensinamentos de Buda. Mas fica difícil, né? Não encaixa. Aí eu lembro do texto de Colossenses, no primeiro capítulo, no versículo 13 até 16, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, está falando de Jesus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, não em Buda, não em Maomé, não nos líderes das religiões. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A resposta do sofrimento humano não é Buda, não é Maomé, não é Alá,
não é a igreja adventista, não é a igreja presbiteriana. A resposta para o sofrimento humano é Cristo. Por isso que nós batemos, gente, toda a aula, toda a vida. Jesus é o fundamento da nossa vida. Eu estava estudando há um tempo atrás sobre cosmovisão, e a ideia de cosmovisão é como que você enxerga o mundo, quais são as lentes, né? Cosmo, que é mundo, e visão. Então, qual é a visão que passa, quais são as lentes que você usa para ver o mundo. Gente, o cristão tem uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristocêntrica. O que quer dizer isso? Todas as áreas dele, todas as áreas do cristão passam Jesus. Então, por exemplo, qual é a minha cosmovisão bíblica sobre o trabalho? Eu preciso entender de forma bíblica. O meu trabalho não é um fragmento da minha vida. O meu trabalho é uma área espiritual, onde eu posso abençoar pessoas e falar de Jesus lá dentro. A minha família, a minha cosmovisão deve ser cristã. Eu não posso fragmentar. Aqui eu penso assim, aqui eu penso assim, na igreja eu penso assim, em cada lugar eu penso assim. Não, ser cristão é ter uma cosmovisão, uma lente total. A minha lente é Jesus. Por isso que eu gosto muito daqueles dizeres que aconteciam muito na década de 80, 90, que era o que Jesus faria. Tinha um livro famoso, né, Em Seus Passos, o que Jesus faria. E aí, o que Jesus faria pensando em política? O que Jesus faria pensando nessas seitas? O que Jesus faria amando a minha família? O que Jesus faria na minha escola, na minha faculdade, no meu emprego, conversando? É isso. Isso é dizer não ao budismo, ao islamismo e a outras religiões. Então, o cristianismo não é só filosofia ou aspectos morais, como diz os budistas, né? Vai além disso, é entrega total, envolve muito além da terra, da ideia do pecado. Por isso que essa é a diferença. Se os budistas colocam como filosofia, eu não quero seguir isso, porque a minha filosofia de vida, a minha sociologia de vida, a minha cosmovisão, a minha visão, a minha entrega é total do cristianismo. Por isso, gente, e aí eu abordo aqui, é difícil de seguir. Por quê? Porque todas as áreas da minha vida passam por Cristo. A minha sexualidade é de Cristo, a minha pureza é de Cristo, os meus olhares são de Cristo, o meu coração é de Cristo. Não é apenas uma filosofia de vida, né, onde responde algumas questões da minha vida, mas não. Cristo responde tudo. Quando eu perco um filho, Cristo responde. Quando eu perco um emprego, Cristo responde. Quando eu quero construir uma família, Cristo responde. E é isso que a gente precisa lembrar, separando nas questões de budismo, islamismo, entre outras realidades. Próxima. Que são conhecidos, né? E às vezes a gente fica com bastante medo de falar, né? Porque, eles são muito parecidos com a gente, não é possível, tem gente isso, aquilo. Mas lembrando, gente, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem várias ramificações. Então, existe possibilidade de ter pessoas que são cristãs verdadeiras, que seguem a Jesus. Alguns pontos, né? Adventistas, alguns pontos que eles creem parecidos com a gente. A Trindade, eles creem na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles creem na divindade de Jesus. Eles creem no nascimento original. Eles creem na ressurreição de Jesus. Muito parecido com a gente, né? Então, aspectos positivos deles, né? Saúde, manutenção de hospitais, órfãos e viúvos, necessitados e tal. Então, assim, são pessoas bem intencionadas, né? Mas que quando você começa a estudar um pouquinho mais, você começa a perceber alguns aspectos negativos. Alguns aspectos negativos a gente pode caminhar na questão da história. No século XIX, eles iniciam, né, uma grande preocupação pela vinda de Cristo. O bojo, o início ali, o ensejo ali da Igreja Adventista do século XIX, acontece com uma preocupação pela vinda de Cristo, uma movimentação de dispensacionalistas, né, uma interpretação equivocada de Daniel. Havia um pastor chamado Pastor Batista, acho que era David Miller, se eu não me engano, e ele começou a tentar cravar com cálculos matemáticos a volta de Cristo. Ele tentou 3 vezes, errou 3 vezes. E ele assume o erro, que ele fez cálculos errados. Então, inicia nessa ideia de querer cravar tempo. Interessante que seitas e heresias, outro ponto, elas são muito místicas. Quando você começa a perceber
umas ideias meio místicas, meio, não, nós vamos cravar a volta de Jesus, sendo que nem Cristo sabia, né? O Pai falava, só o Pai sabe. Então, inicia ali essa ideia mística, né? Então, tem algumas divisões da Igreja Adventista. Primeiro grupo, os discípulos de Miller, que aí teve um homem chamado Edson, ele teve uma visão sobre a volta também de Cristo, tenta cravar, não consegue. Segundo grupo, é o grupo do Joseph Bate, que aí inicia aqui a guarda do sábado. Parênteses aqui. Importante a gente dizer. Gente, essa questão do sábado pega muito com o adventista. E aqui há um erro essencial, assim, por isso que eles se caracterizam como seita, como uma heresia. Gente, eles colocam o sábado como uma máxima, como um ídolo. O povo não trabalha, o povo não faz, e aí eu retorno à história de Jesus confrontando os fariseus, falando, olha, se o seu amigo tiver uma vaca que sofreu ali e caiu no buraco, você não vai salvar, você não vai ajudar. Se tiver alguém que precise da tua ajuda, da cura, você não vai curar. E aí ele cura uma pessoa no sábado. E ele fala, olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Isso já destrói essa teologia sabática que eles têm. Gente, o sábado não manda no homem. O homem foi criado, não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. E lembrando que a ideia do sabate, né, que é a ideia do descanso, quando Deus cria o homem e no sétimo dia ele descansa, né? É a ideia do descanso, gente. Não tem a ver do que você ser ficcionado e se prender ali de forma até idólatra, e que acontece muito isso. Então, o primeiro grupo tem essa ideia da volta do Cristo, o segundo grupo, que é Joseph Baker, a guarda do sábado, e o terceiro grupo, que aí talvez você conheça muito mais, começa com a Ellen White. E aí ela dá uma vazão muito grande com os dons do Espírito Santo. E aí, gente, aí agora começa a pegar. Por quê? Porque a partir daí a Igreja Adventista não tem a Bíblia como o livro único. Porque nós, protestantes, nós temos a ideia de que nós temos a Bíblia como um único livro de fé e prática, um único livro de regra para a gente. Quando Ellen White começa com essa ideia de dons espirituais e tal, aí ela começa a ter livros autoritativos. Então, dentro da Igreja Adventista, as palavras da Ellen White e de outros são autoritativos para a vida do crente. E aí tá errado, gente. Porque o que eu escrevo não é autoritativo para a tua vida. Só se eu escrevo baseado biblicamente. Mas aí é a Bíblia. Aí a Bíblia é autoritativa para a tua vida. Só que aí ela começou a ensinar alguns problemas, principalmente em questões de dons do Espírito Santo, ensinos proféticos, revistas, livros. Então, a Igreja Adventista crê na Bíblia, mas crê que seus ensinos foram inspirados por Deus também, os ensinos de Ellen White. Então, isso que é um grande problema, caracteriza como seita. Por quê? Porque eles colocam como a profeta, né, a profetisa Ellen White, ela é autoritativa e ela foi inspirada por Deus. E aí não dá, né, gente? Aí não tem como. O livro mais famoso dela é O Grande Conflito. É um livro até para evangelismo, talvez até você tenha recebido algum livro da Igreja Adventista. Tem um pano cristão, porque aí às vezes você fala assim, nossa, Diego, é uma benção, as músicas. Realmente, gente, eu escuto muito autor, muito músico adventista que são bons demais, e que você olha e fala, gente, que benção. Mas fica complicado quando você começa a estudar e entrar um pouquinho mais. Algumas polêmicas mantidas até hoje dentro da Igreja Adventista. Primeiro, exclusivismo da igreja. Então, eles têm a ideia de que eles são um remanescente de Deus até o fim. A Igreja Adventista também tem essa ideia meio exclusiva. Só eles que são o remanescente de Deus para o fim. Segundo, aponta as outras como uma Babilônia, como a antiga Babilônia. Então, eles se acham como remanescente de Deus e eles acham os outros como os babilônicos, né? Aqueles que são os pecadores. Terceira polêmica e problemática. A alma não continua depois do corpo, depois da morte. Então, a alma não continua, a alma morre. A gente não crê nisso. A alma vai a Deus, nós cremos nisso. Biblicamente, a gente percebe isso. 4, o inferno não é eterno. O tormento do ímpio acaba. Gente,
Não tem isso, não tem respaldo bíblico nenhum para isso. Quinto, o sábado, como sabate, é sagrado. Então, é uma ideia de sagrado, sendo que sagrado é só a Bíblia, é só Cristo Jesus para a gente. Sexto, a natureza de Jesus, que Jesus assumiu, era pecaminosa. Jesus tinha pecado, participando dessa natureza pecaminosa. Olha que pesado, gente. Talvez você converse com alguém que seja adventista, que ela talvez não vá falar isso para você. Mas nos ensinos que vão passando, Jesus, ele nasce, ele assume uma natureza pecaminosa. E aí eu lembro de Lucas, primeiro capítulo, versículo 35, que diz: Jesus é um ente santo. Jesus é santo, totalmente santo. Nele não havia pecado, não tinha pecado. Então, grandes problemas, difícil, gente. Não dá para ser. Talvez tem pessoas, é o que eu falo desde o início, há pessoas sinceramente enganadas dentro dessas igrejas, que são cristãs. Por quê? Porque confiam em Jesus e não confiam na igreja e nem nos mitos religiosos. Passando, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido agora, gente, que aí são religiões um pouco mais periféricas, mas que são problemáticas. Candomblé, Umbanda e Quimbanda, né? Aí são doutrinas africanas, tem um sincretismo absurdo. Quando eu falo sobre sincretismo, eu falo na questão da mistura da religiosidade, uma mistura entre, você vê, alguns santos e orixás se confundem, né? Então, as entregas de oferendas, sacrifícios, o problema das consultas aos mortos. Então, gente, a Bíblia é totalmente direta nisso. Não se tem consulta aos mortos. Não, é pecado, é um erro. Não existe. O homem há apenas uma vida, e essa vida ele morre e encerra, ele vai à frente do juiz. Então, isso, biblicamente, não dá. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, bem complicado. Eles são bem místicos, obscuros, né? São as questões espirituais meio sem nexos irreais, né? A sua experiência é a sua experiência. Então, quando você fala sobre experiência, é difícil, porque aí você não pode lidar, é a experiência dele, né? Então, tem questões de hierarquias, pai de santo, mãe de santo, o governo da casa. Gente, bem difícil. Candomblé, Umbanda, Quimbanda é complicado. O espiritismo também é muito difícil, né? Aí ele inicia ali com Allan Kardec, também com uma interpretação. Olha aí de novo, gente. Eu estou batendo esse ponto para vocês guardarem na cabeça. Um único homem, uma única interpretação, um único livro, uma única ideia, seguindo uma única posição. Allan Kardec, um único homem, ele tem uma única interpretação do Evangelho. Então, você tem aí o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, ele disse que ele viveu, e aí ele, né, começa a ter uma única explicação. Então, é complicado. Algumas doutrinas ali, boas obras, então você vai ter muitos espíritas que são, nossa, boas obras. Por quê? Porque eles precisam ser bons aqui, para que na próxima vida eles sejam melhores, né? Então, sempre por trás nós temos essa ideia de reencarnação, de uma alma melhor. Aí tem a ideia de consulta aos mortos, para que seja resolvido questões antepassadas. Gente, morreu, acabou. Você tem a vida aqui, para você entender e para você caminhar com Jesus. A partir daqui, acabou. Para eles, Jesus é um ser bom, um mestre, mas não há redenção da alma em Jesus. Porque para eles, a redenção da alma acontece aqui. Isso é importante para a gente dizer. Para o espírita, a redenção da alma acontece aqui. Ele sendo bom, ele sendo bênção aqui, ajudando as pessoas ao máximo possível, ele morre, aí ele tem a redenção. Ele melhora. Para a gente não é isso. Para a gente nós somos pecadores, precisamos da graça de Jesus, e por causa deles por causa de Jesus, nós temos redenção. Então, isso é interessante para a gente pegar. E dentro do Espiritismo, você tem uma elite brasileira, artistas e tal, que seguem muito essa linha de ser bom aqui para sempre ficar evoluindo. Essa ideia de evolução. Então, uma caminhada melhor, 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 melhor. E aí, então, essas são, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda e Espiritismo. E aí eu quero tentar arrematar, que são as que a gente pega aqui rapidinho. Testemunho de Jeová, ela inicia com Charles Russell. Alguns problemas doutrinários, negação da doutrina da Trindade. Gente, Testemunho de Jeová não crê em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não crê na Trindade. Então, logo, Cristo não é Deus. Então, gente, não dá. Testemunho de Jeová não tem como, é complicado. Esse grande problema, Cristo não é Deus. Jesus não é Deus. Então, é difícil. E aí eles têm outros problemas doutrinários, como igrejas, são extremamente exclusivistas.
extremamente exclusivistas. Tem essa ideia aí, então são eles aí que eu coloquei na foto aí, que ficam nas praças e tal, que passam uma ideia de cristianismo, mas por trás, seita heresia. Por quê? Porque se eu tenho uma ideia de que Jesus não é Deus, acabou, gente. Precisava ser Deus. Jesus era Deus, totalmente Deus, 100% homem, 100% Deus. É por isso que ele ressuscita, gente, porque ele é Deus, ele é poderoso. Então, esses são alguns problemas dentro da teologia da Testemunha de Jeová. E aí, para encerrar, estou chegando no fim aqui, os Mormons. Gente, problemáticos também. Inicia com Joseph Smith, no século XIX. De novo, gente, um único homem, uma única visão. Então, ele tem uma visão, um clarão de placas de ouro do Egito. Gente, os Mormons, assim, são bem difíceis. Nossa, eles são, na minha opinião, os mais complicados, os mais distantes mesmo. Porque a Adventista ainda tem a pregação do Evangelho, tem a Bíblia ali, mas tem os periféricos que são problemáticos. Agora, os Mormons são exclusivistas, tem essa visão de Joseph Smith no século XIX, uma visão, um clarão de placas de ouro do Egito. Gente, é bem complicado, muito difícil mesmo, né? Um dos profetas, chamado Mormon, compilou todos os relatos das placas de Smith, 18 séculos depois, aí teria recebido uma missão divina de reescrever essa intrincada narrativa, aí ele demorou uns 10 anos para publicar e tal. Gente, é uma bagunça, uma bagunça. Os Mormons realmente são uma bagunça. Por isso que tem essa ideia dos brothers, né? Brother Smith e tal, que eles vão seguindo os caminhos para... Gente, bagunça, bagunça mesmo. Biblicamente não tem nada. Então, tem problemas teológicos em relação à natureza de Jesus. Gente, lembrando disso, a maioria dessas seitas e heresias tem problema com a natureza de Jesus. Ou Jesus não é Deus, ou Jesus é muito Deus e não é homem. Sempre tem esses problemas. Isso aconteceu lá no início do cristianismo também. Século IV, século V, ebionismo, Jesus falando, Jesus só parece Deus, mas não é Deus, docetismo. Então, gente, seitas e heresias sempre acontecem. O ponto nosso é, a gente precisa ficar com a Bíblia. A gente precisa ficar com aquilo que Cristo disse. Com aquilo que os discípulos, que eram os mais próximos, viveram com Jesus e perceberam e escreveram. Então, desde o século IV até 2022, eu creio que até 3.000, 4.000 depois aí de Cristo, uns anos aí para frente, que a gente, graças a Deus, não vai estar mais aqui, e já vai estar com Cristo, vão ter problemas, porque o homem quer inventar, o homem quer glória para ele mesmo, e aí nasce algum desses problemas. Gente, quero encerrar. Eu sei que foi bem longo, difícil até, talvez até de degustar, porque é um pouco pesado, né? É difícil para a gente, né? Então, assim, o que eu quero deixar mesmo de coração para vocês é: confiem em Cristo Jesus, sigam a palavra de Deus, ela é autoritativa. Não confiem em nenhum homem que se levanta como o único rei da razão. Não confiem em pastores que dizem: eu sei agora a verdade, e a verdade é essa. Não confie, gente. Cuidado com isso. Então, queria encerrar dizendo isso para vocês.